tua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço.
Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz, amém? Vamos juntos essa noite adorar aquele que nos amou primeiro, por isso se coloque de pé, aquele que entregou seu único filho por amor a nós. Vamos juntos cantar essa canção, exaltando o nome do Senhor, amém? Surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é
É um amor que constrange. Que amor é esse? É o amor que se manifestou naquela cruz. É o amor que encobre multidões de pecados. É o amor do Pai que se revelou no Filho, que se revelou por meio do Santo Espírito, que nos selou, o amor que nos constrange. Que amor é este? Essa é uma pergunta de um coração quebrantado, constrangido de ser amado mesmo não sendo digno. Este é o amor do Senhor que nos constrange. Adoramos a Ti, Senhor, bendizemos o Teu nome, declaramos que o Teu amor, reconhecemos é a causa, sim, as Suas misericórdias de não sermos consumidos, Senhor. Louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu santo nome. Que amor é este? Inexplicável é o Seu amor, Senhor. Oh, Jesus, adore ao Senhor, queridos. Amor que constrange. Oh, Jesus. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Esse amor não merecemos mais. Que amor é Declare, igreja. esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Glórias ao Teu nome, Jesus. A Ti toda glória, todo louvor, toda exaltação. Bendito seja o Teu nome para todo sempre, Senhor. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Declare também essa paz ao irmão, irmã que está ao seu lado. Espalhe este amor. Vamos investir neste ambiente de amor, de adoração. Onde há um ambiente de adoração, há também um ambiente de amor. Amém, meus irmãos? É isso. Adoração ao Senhor e comunhão que nos move pelo amor do Senhor. Glória a Deus. Que bom tê-los aqui. Pode tomar o seu assento. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Você que é o nosso convidado, que alegria recebê-lo aqui. Nós queremos, no final dessa celebração, pedir para que você venha se dirigir-se lá no final do fundo ali, no balcão de informação, onde você receberá um presente. Pode estar procurando nossas irmãs de jaleco azul, que elas darão a você um presente, tá bom? Deus abençoe, gente querida. Irmãos amados, nós estamos fechando os pedidos para as Bíblias. Você que deseja ainda adquirir essa Bíblia personalizada da igreja, há 120 anos nós estamos celebrando a IPI do Brasil e temos esses dois formatos, a vermelha, a preta. Nós estamos fechando os pedidos, amanhã mesmo já entraremos em contato para assim fazermos os pedidos, tá bom? No final, se você quiser dar uma olhada para conferir, tá bom? Presta a minha para você. E nós aderimos nessa tradução, na Nova Almeida Atualizada. E tenho certeza que vai enriquecer mais ainda o seu conhecimento, levar a você a ter uma sede maior pela palavra de Deus todos os dias. Amém, queridos? Nós estamos com algumas vagas disponíveis para a escola de música, a iMusic. Ao lado está acontecendo uma celebração e é fruto dessa escola, deste ministério que está capacitando novos ministros de louvor, adoradores, estão ali ministrando as crianças
Isso é fruto também dessa escola, deste trabalho. Mas queremos estender a você que deseja se capacitar, aprender algum instrumento, especialmente a vagas para teclado, tá certo? Pode estar procurando também a secretaria da igreja, ou até mesmo dando seu nome ali no balcão de informação, tá certo? Queridos, quarta-feira esse recado é para os nossos queridos teens, os adolescentes. Estará acontecendo a Last Night com este tema identidade. Adolescentes, venham e tragam mais um. Vamos encher esse lugar aqui de vidas preciosas. Os pais encorajam os filhos, as filhas para estarem aqui. Tenho certeza que será um tempo abençoador como tem sido. Quinta-feira é a vez dos homens, a rede de homem. Nós estaremos juntos aqui para termos um tempo de bênção, um tempo de palavra, tempo de oração, orar pela nossa família, pela nossa casa. Tenho certeza que será uma bênção. Traga mais um, querido. Tenho certeza que será um tempo abençoador. Quinta passada houve o encontro das mulheres aqui, das irmãs, foi uma bênção. E nessa quinta será a nossa vez, rede de homens. Tenho certeza que será um tempo também muito abençoador. E queremos que você coloque na sua agenda dia 10, 11 e 12. Será um domingo, segunda e terça. Nós estaremos nesses dias separando para celebrar ao Senhor cultos de ação de graças pelo aniversário da amada igreja. Estaremos com a graça do Senhor completando 90 anos de história aqui nesta cidade. E teremos esses dias homens ungidos de Deus pregando, compartilhando a palavra, pastores que nós temos muito carinho, muita inspiração por eles. E eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador. Independente de quem vai vir pela manhã, no domingo, quem vai vir à noite, eu te encorajo, venha em todo o tempo. Venha domingo de manhã, venha domingo à noite. Não será o mesmo pastor, tá certo? E independente de quem estiver pregando, saiba que será uma bênção no nome de Jesus. Teremos estes homens de Deus aqui, entre eles o pastor Messias, Anacleto, um homem de Deus, que é uma inspiração para todos os pastores da igreja, não somente da presbiteriana, mas muitos pastores, tem muito respeito por ele. Há tantos outros ali que estarão conosco, pastores abençoados, amados pela igreja, e quero encorajar os irmãos a estarem aqui. Vamos juntos celebrar ao Senhor nesses dias, que temos certeza que será um tempo maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos adorar ao Senhor com o nosso louvor financeiro, querido. Quero chamar você a se colocar de pé neste momento. Enquanto nós louvarmos ao Senhor com esta canção, você que veio preparado, deseja louvar ao Senhor através dessa atitude que manifesta um coração generoso, que manifesta uma expressão de honra, de gratidão e louvor ao Senhor. Faça isso enquanto estivermos louvando ao Senhor, mas sendo que o mais importante é você ofertar ao Senhor o seu coração em forma de adoração a Ele. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar, juntos te adorar, devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus,
alçamos nossa voz como brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, Pai, por cuidar das nossas vidas, por nos amar, pela oportunidade de nós estarmos aqui te louvando, te agradecendo, Senhor. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti, Pai. O único que merece todo louvor, toda adoração, Senhor. Ó Jesus, obrigado, Pai, por reinar sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Amém, Pai. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para declarar ao Pai que o Senhor é o único Rei de nossas vidas, ó Pai. A Ti é a nossa adoração e todo o nosso louvor, ó Pai. Receba a nossa adoração essa noite aqui, Senhor Jesus. Seja entronizado neste lugar, ó Pai. Toda a honra seja dada a Ti, Senhor Jesus.
invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos tudo a Ti, Senhor Jesus. Tudo é para Ti, ó Pai. Nossa vida é para Ti, ó Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Sim, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo Vamos juntos em uma só voz declarar que coroamos ao nosso Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, Somente a Ti, ó Pai. adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Seja louvado o Teu nome para todos sempre. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, irmãos meus. Obrigado, queridos, ministério de louvor, pela cooperação, por este ambiente tornar-se tão agradável como já está. E louvando a Deus também pela vida dos nossos irmãos, a equipe, todo o engajamento, servindo ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Irmãos meus, antes de nós pregarmos, eu gostaria de anunciar o próximo tema. Com a graça do Pai, iremos caminhar durante os domingos de setembro. Atos do Espírito Santo. Tenho certeza que será um tempo de profundidade, de revelação da palavra, como que o Espírito Santo ele interagia com uma igreja primitiva, como que era visível as direções da igreja movida pelo Espírito Santo.
os atos do Espírito Santo na igreja, na história da igreja. Eu encorajo você a vir debruçar seu coração. Tenho certeza que nós iremos crescer muito, numa perspectiva maior sobre o entendimento do Espírito Santo, sobre a atuação dele em nossas vidas. Eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador para todos nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, hoje nós iremos encerrar esta série de ministração. Confesso que há muito para falar sobre o temor de Deus, o temor do Senhor, que realmente é o que faz acontecer a vida de um cristão somente através de um zelo, através de um temor. Eu não consigo imaginar a vida de um cristão autêntico que possa surtir efeito se não for através de um temor do Senhor. Aliás, sem um temor do Senhor, irmãos, nós dificilmente iremos viver de uma forma a qual o Senhor deseja. E que forma que o Senhor deseja que eu e você venhamos viver? Simplesmente um estilo de vida, uma maneira que testemunhe a presença dEle, que venha testemunhá-lo que Ele está em nossa vida. O que é a vida de um cristão sem testemunho? Ou como ser cristão sem testemunho? É possível ser um cristão sem um testemunho que revele Cristo? Isso nos preocupa muito, porque cada vez mais as influências tanto nessa era digital, está cada vez mais demonstrando para mim e para você, ou tentando influenciar, que é possível você receber os conselhos de Deus para prosperar, para ir bem o seu negócio, para ir bem os seus planos, para investir em você mesmo. Você pode receber os conselhos, buscar o conselho de Deus, sem precisar ter compromisso com Ele. Tem me chamado muito a atenção em que há essa fala, em que pessoas estão dizendo: olha, compre uma Bíblia, em que há um destaque das palavras de Jesus em vermelho, e se concentre naquelas palavras. Você não precisa ir na igreja, você não precisa assumir um compromisso com Jesus, apenas pegue os seus conselhos, apenas pegue aqueles códigos, pegue aqueles princípios e coloque na sua vida, aplique no seu negócio. Você vai bem, você vai prosperar, vai ter sucesso. Isso não significa que você precisa ter compromisso com Deus. Misericórdia, meus irmãos. Por isso que eu fico a pensar o que é a vida de um cristão sem testemunho, sem compromisso com Deus. O que realmente faz a vida de um cristão sem ter um testemunho? Eu quero fazer essa pergunta: o quanto vale um bom testemunho? O quanto vale um bom testemunho? O quanto custa? Qual é o preço para termos um bom testemunho? O que requer? Requer uma vida na presença do Senhor, não é, irmãos? O preço para ter um bom testemunho. Você pensou sobre isso? Você, ao agir, antes de agir, você pensa: mas qual será meu testemunho? Qual é o meu testemunho como cristão? Porque se perdermos, não tivermos um bom testemunho, como nós iremos restaurar a confiança? Se não houver um testemunho, como restaurar um testemunho desacreditado? E se não tivermos um bom testemunho, como as pessoas acreditarão na pregação do Evangelho? Como irão crer que estamos pregando? Se isso é verdade, se realmente o Evangelho muda a vida, se o Evangelho tem poder de mudar as vidas, como, se eu estou pregando isso, se em mim mesmo não há evidência alguma sequer de uma mudança, de uma transformação? Não um testemunho que testifique que de fato Cristo está habitando na minha vida. Sabe, meus irmãos, prepare seu coração, que eu tenho certeza que o Senhor falará tremendamente ao nosso coração mais uma vez nessa noite. A importância de termos um testemunho, como restaurar um testemunho desacreditado. Desacreditado.
Se nós não tivermos, irmãos meus, autoridade através de um bom testemunho, quem irá ouvir a palavra de Deus? Porque ela é pregada por quem? Por aqueles que professam a fé nele, por aqueles de fato que estão testemunhando Cristo, que têm um testemunho, que querem que vão ouvir a palavra do Senhor, mas condicionado ao que é o testemunho, ao testemunho da nossa fé, o testemunho de nossas vidas. Como restaurar isso, irmãos meus? E eu quero compartilhar com vocês um texto de um homem em que muito prezou por ter um bom testemunho. E por ele prezar por um testemunho, ele muito inspirou, encorajou, exortou uma comunidade na fé para se voltar para Deus, se arrepender de suas mazelas e voltar para o Senhor. Este homem tanto nos inspira, um homem que revela sem dúvida já os traços de Cristo, mesmo no Antigo Testamento, que é Neemias. Abra sua Bíblia, por favor, Neemias capítulo 5, nós iremos compartilhar alguns versículos deste capítulo. Neemias capítulo 5. Antes de ler, irmãos meus, nós iremos falar do capítulo 5, porém não iremos ler todo o capítulo, mas o que se passa é que Neemias ele está exortando ou corrigindo atitudes que o povo de Deus está sendo oprimido. E pasme, oprimidos pelos inimigos, oprimido pelos filisteus, que até então eram os adversários mais fortes de Israel. Não eram por eles. O que estava sendo oprimido não era pelos de fora, mas sim pelos de dentro. Aqueles que eram magistrados, aqueles que tinham certo conhecimento e recursos, estavam eles cada vez mais se aproveitando dos mais fracos, dos mais frágeis. Ou seja, eles estavam explorando, sendo que eles estavam vivenciando um tempo de crise, um tempo de miséria, ao ponto em que aqueles que tinham terra já tinham vendido para ter alimento, e acabando o alimento, não tinham mais o que fazer, eles tinham que colocar os próprios filhos como escravos para trabalhar. E isso, quem estava explorando este povo para viver essa opressão? O próprio povo a qual dizia ser o povo de Israel, sendo o povo de Deus. Isso levantou um clamor. Este povo que estava sendo oprimido pelos próprios, se levantaram um clamor a Neemias, expondo os seus desesperos. Eles estavam vivendo uma restauração de uma cidade que havia ficado em ruína por conta da rebeldia do povo de Deus, as quais, com permissão do Senhor, foram entregues para os babilônios, ficaram 70 anos lá, passou o tempo, chegou finalmente o tempo da restauração. Neemias foi um desses reformadores, destes que foi movido por um coração disposto a reformar, restaurar a história de Israel, restaurar os muros, restaurar a cidade que até então estava em ruína. Ele está lá já há algum tempo, já estão trabalhando, e começa a ver essas divergências deste contexto. Este é o contexto resumidamente, meus irmãos, mas eu encorajo você a ler depois todo o capítulo. Em um dado momento, olhe comigo por favor no versículo 9. Versículo 9, assim está escrito: não é bom o que vocês estão fazendo, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Para quem Neemias está exortando aqui? Aqueles que o estavam explorando, o próprio povo, seus próprios irmãos na fé, explorando seu próprio povo, tornando-se uma situação em que eles estavam ficando cada vez mais oprimidos. E Neemias começa a exortá-lo com essas palavras: não é bom o que vocês estão fazendo. Meus irmãos, nós precisamos ter um critério muito claro ao tomar nossas decisões.
nós estamos aprendendo que nós devemos tomar decisões naquilo que for melhor para nós. Faça o que for melhor para você. É assim que é o conselho popular. Faça o que for melhor para você. Faça o melhor. Mas a percepção, a perspectiva bíblica, o que nos ensina? Nos ensina, irmãos, nós devemos ser movidos por aquilo que é melhor, segundo o que nós achamos ser o melhor, segundo o que achamos, segundo o nosso entendimento, mas sim fazer aquilo que é certo, segundo a vontade de Deus. Não é fazer o que é melhor, irmãos. Muitas vezes fazer o certo significa muitas vezes abrir mão da sua razão. Significa muitas vezes perder para ganhar. Isso é muitas vezes fazer o certo. É você ceder. Fazer o melhor é uma concepção tão perigosa. Faça o que for melhor, porque em um momento em que Israel, que estava no deserto, eles estavam passando por um momento de provações, e em um momento de negligência, eles simplesmente falaram: melhor nos fora morrer no Egito. Melhor nos fora. A concepção deles do melhor era morrer no lugar onde Deus havia tirado. Quando vem as provações, aí tem algumas conclusões. O melhor é ficar naquele lugar. Quando vem as lutas, diversidades, o melhor. Cuidado com essas conclusões, meus irmãos. O que é o melhor para mim? O que é bom para mim? Eu faço. Não, o que é certo, segundo a vontade de Deus. E sabe, irmãos, essas atitudes, quem é movido por esse princípio? Somente quem é movido antes pelo temor do Senhor. Fazer o que é certo, não simplesmente pensando o que é melhor para mim, mas o que é certo a ser feito, o que é certo. E é nessa palavra que Neemias está exortando o povo. Não é bom o que vocês estão fazendo. Você acha que isso é melhor para quem? É bom para quem? A questão não é se é o melhor para vocês, estão prosperando, aproveitando da miséria das pessoas. Mas a questão é certo fazer isso? Como pessoas tementes a Deus, é certo fazer isso? Como um povo que declara que adora a Deus, isso é certo fazer? Porque, irmãos, é uma conclusão muito egoísta, quando eu sou pautado a tomar minhas decisões naquilo que é melhor para mim. Salmo 25, versículo 12, diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve andar. Ele há de instruir nas suas escolhas. Todo homem e mulher que é temente a Deus tem instrução de Deus para tomar a escolha. E com certeza, essa instrução é ser movido a fazer aquilo que é o certo. É o certo a fazer. Mesmo que não haja compreensão humana, mas se há uma coisa que está queimando o seu coração, que está trazendo clareza dentro de você, se posicione sob essa palavra, sob essa revelação da voz do Senhor no seu interior, movendo o seu coração. Nós podemos ser precipitados demais, irmãos meus, ao agirmos nesses impulsos. Mas foi o melhor para mim. Neste melhor, nós podemos trocar muitas vezes propósito de Deus por propostas, por ser o melhor. Quantas vezes somos vulneráveis demais, irmãos? Isso é como uma isca que logo nos fisga, porque olha, é uma proposta, mas a questão, você parou para perguntar, se trata de um propósito de Deus. É o melhor para quem? Melhor para quê? E essa palavra, irmãos, muito nos exorta quando Neemias compartilhou isso ao povo e apelou uma coisa: não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus? Preste bastante atenção, irmãos. Andar no temor do nosso Deus, para evitar o quê? Evitar a vergonha. O que a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos meus? Que se andarmos no temor do Senhor, nos evita o quê? A vergonha. Evita a vergonha, irmãos. Eu sei que a vergonha é algo tão doloroso que leva-nos a ficarmos excluídos, que leva-nos realmente a passar vexames, mas quantas vergonhas poderiam ser evitadas se tivesse um temor de Deus, o temor do Senhor.
Poderíamos evitar, irmãos, constrangimentos, vergonha. Quando pecamos, e principalmente quando o nosso pecado é exposto, é público, a vergonha se estabelece. E agora como se levantar, irmãos, deste lugar? Misericórdia, é um fardo terrível, mas poderia ser evitado se houvesse temor do Senhor. É isso que Neemias está pregando, e eu creio que essa mensagem chegará também ao nosso coração hoje. Não é fato que se vocês deviam andar no temor do Senhor, porque andar no temor do Senhor evita o quê? Evita a vergonha. Diante do quê? Dos inimigos, porque o inimigo mais de fato vai confrontar. Se aqueles que realmente, irmãos meus, não andam no temor do Senhor, vivem sob uma opressão de vergonha. E preste bastante atenção, queridos. Eu quero compartilhar com muito temor essa palavra ao seu coração, que muito me encontrou. O temor do Senhor, andar no temor do Senhor, não apenas evita a vergonha, mas também evita envergonhar o Senhor. Andar no temor do Senhor evita envergonhá-lo, envergonhar o Senhor. Certa vez Jesus chegou aos discípulos e perguntou: o que dizem a meu respeito, quem eu sou? Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros é Elias, mas Jesus não, o que vocês dizem? E antes de revelar que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a perspectiva dessa pergunta é: o que estão dizendo de mim por causa de vocês? O que estão dizendo de mim por causa de vocês que estão se revelando como meus discípulos? Sabe, irmãos meus, essa palavra deve começar a mexer no nosso coração, porque pense antes de agir, essa atitude se vai envergonhar ou honrar o nome do Senhor. Isso vai envergonhar o nome do Senhor, irmãos meus. Sinceramente, isso pode ser, o temor do Senhor é uma proteção, para nós não envergonhá-lo. Fico a pensar como vai ser os meus irmãos, como vai ser a igreja de Cristo. Irmãos, quanto mais eu calculo isso, mais me dá força para resistir um impulso, resistir um momento, para que eu venha fechar portas das tentações, das propostas deste mundo. Quanto mais eu sou confrontado, quanto mais pesa em mim, ao pensar o que será da igreja do Senhor, o que pensará de Cristo através de mim, mais isso trará um peso, um efeito maior, para que eu venha lutar contra a minha própria carne. Andar no temor do Senhor, irmãos, evita envergonhá-lo. E não somente isso, andar no temor do Senhor, irmãos meus, também evita escândalos. Evita escândalos. Irmãos meus, se o ímpio pecar, mentir, adulterar, prostituir, mentir, seja o que for, é escândalo para o mundo? Não, irmãos. Pode expor nas mídias, nas redes sociais, o que for. Alguém se escandaliza com isso? Não, por quê? Para o mundo isso é normal. Agora, um cristão, um evangélico, se pecar, se corromper, se desviar dos princípios do Senhor, irmãos, é escândalo. É escândalo. E por que, irmãos? Jesus disse: olha, é inevitável que não venha escândalos, mas ai daquele a quais causam isso. Escândalos, irmãos, ao ponto que as pessoas ficam bloqueadas para não ouvir mais, não querem saber de Jesus. Por quê? Mas nós somos vulneráveis, mas há uma coisa que nos mantém firmes e fiéis à presença do Senhor, que é o quê? Temor a Ele, de nós entendermos que temos uma aliança com o Senhor, de honrar a Ele onde estivermos, de clamar na misericórdia dEle, de reverenciar ao Senhor. Como, irmãos, quantos escândalos poderiam ser evitados na história da igreja, se fôssemos movidos pelo temor do Senhor. Algo que nos move aqui, que nos incomoda aqui, o tempo do dentro de nós. Andar no temor do Senhor, irmãos, evita escândalos. E como evita escândalos? Certa vez uma pessoa indignada trabalhava em um determinado local público, não é aqui nem na cidade, mas ela me contando: pastor, estou indignada com pessoas de igreja.
Eu disse: mas por que acontece? Aí ela me contou um escândalo, um vexame de uma pessoa que chegou desrespeitando os profissionais lá da área e tal, em que ela trabalhava, e tal fulano era da igreja, e ela, fria, confrontou essa pessoa, dizendo o seguinte: que igreja que você vai para que eu jamais coloque meus pés lá? Que igreja é essa? Tempo passou, e essa pessoa que agiu dessa forma, ao confrontá-la, também tropeçou e fez coisa até pior. E eu fiquei a pensar: será que alguém chegou nela agora e disse: que igreja você vai para que eu jamais coloque meus pés lá? Sabe, irmãos meus, nós devemos ter misericórdia, compaixão, compreensão com aqueles que tropeçam. Não cabe a nós julgá-los, mas devemos orar e amá-los. Mas cuidado, porque o nosso julgamento poderá reverter contra nós. Causar escândalos, irmãos, por causa da falta de temor, queridos. Falta de temor. Não há outra explicação, irmãos. Como pode alguém pecar contra o conhecimento de Deus? Como pode alguém que teve experiências com Deus, que prega de uma forma que impacta corações, como pode ter se envolvido nisso ou naquilo, e tamanho escândalo? Simplesmente, irmãos, falta de temor. Foi sufocando a voz do Espírito Santo, foi negando o arrependimento, foi silenciando a voz do Senhor, não foi permitindo que tal coisa incomodasse mais a sua consciência, ao ponto que foi só questão de tempo de se expor o que estava de fato dominando seu coração. Tudo menos temor do Senhor. E andar no temor do Senhor, irmãos meus, sem dúvida alguma, nos sustenta um bom testemunho. Andar no temor do Senhor sustenta um bom testemunho. É possível, irmãos, ter bom testemunho em nossa sociedade. É possível você, no seu trabalho, ter um bom testemunho, ter um bom testemunho na sua casa, ter um bom testemunho para os seus vizinhos. Termos um bom testemunho nessa cidade, é possível sim, com certeza, desde que nós venhamos andar no temor do Senhor. Andar no temor do Senhor. Olha, por eu temer ao Senhor, eu não quero me envolver nisso. Eu temo o Senhor, eu não quero compactuar com tais coisas. Eu não quero fazer isso. Sim, irmãos, o temor do Senhor sustenta um bom testemunho. Como pode? Irmãos, não faz sentido para mim. Eu peço a Deus misericórdia que meu coração não caia nesse engano, nessa sofisma. Como pode negociar os princípios de Deus e ao ponto de sequer não sentir uma sensibilidade com o Espírito Santo de Deus? Eu não consigo, irmãos, compactuar um testemunho de negligenciar, bolir um atestado médico, trazer um atestado falso para a empresa. Eu não consigo imaginar que isso é um testemunho de um cristão. Eu não consigo imaginar que isso é capaz de impactar o evangelho, a vida de alguém, se há uma atitude assim. Misericórdia. Continuando o texto, irmãos meus, nós vamos entrar agora num bom testemunho deste homem que foi movido pelo temor do Senhor. Neste capítulo, no versículo 14 em diante, nós iremos aprender nessa noite, irmãos, sobre algumas lições de um homem temente a Deus. O bom testemunho de um homem temente a Deus, de alguém que foi inspirado pelo temor do Senhor. Versículo 14 fala sobre o bom exemplo de Neemias, ou um bom testemunho dele, pelo fato dele temer ao Senhor. Olhe, por favor, acompanhe comigo, versículo 14 e o 15. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador, mas os primeiros governadores que tiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém,
não fiz assim por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Você está com a sua Bíblia? Marque essa parte. Por causa do temor de Deus. Eu sugiro você grifar essa parte desse versículo. Percebemos que Neemias está assumindo uma posição de governo, uma posição de relevante, de influenciar, de ministrar. Isso há mais de 12 anos, que ele está governando Judá, a restauração das muralhas, como nós já introduzimos. No entanto, ele começa a falar sobre a atitude daqueles que assumiram o mesmo ofício ou ministério, a mesma posição, como eles agiram sem temor de Deus, como foi a atitude deles. E ele agora na mesma posição, no mesmo lugar, porém com atitude diferente, com uma coisa só, algo que moveu a vida dele, temor do Senhor. Por que ele não usufruiu daquilo que até mesmo ele tinha direito? Simplesmente por causa do temor do Senhor. Eu tinha direito disso, mas olha, o povo, há uma compaixão que moveu o coração de Neemias de ver a carência, a necessidade daquele povo, que ele, olha, eu não posso me usufruir, não consigo usufruir, não convém isso, pode ser lícito, eu tenho um direito disso. Sabe, irmãos, eu creio que tem coisas que Deus quer nos provar, se nós teremos coragem de até mesmo abster-se ou abrir mão de certos direitos, para zelar pela presença dEle. Tem propósito que Deus está esperando que nós venhamos dizer não, queridos. Há propósito que Deus está esperando que eu e você venhamos dizer não. Mas é direito seu, é direito. Não, eu não quero, isso da minha parte eu abro mão, para honrar ao nome do Senhor. Isso foi incompreensível quando, após 5 anos, ter abrido mão de direitos de um trabalho, simplesmente por estar numa direção de Deus. E as pessoas ficaram, mas como pode? Você tem que receber a sua parte. Eu falei, olha, não, está tudo certo. Deus vai sustentar, meu coração está em paz. 2 meses depois, a honra de Deus veio de uma forma tremenda, irmãos. Tem coisas que Deus quer, esperando nós dizermos não. Por causa do que, irmãos? O temor de Deus. Mas se eu fazer isso não é sua obrigação. Há um temor de Deus que me leva a fazer além da minha obrigação. Além de nossa obrigação, irmãos, é um temor de Deus. Isso não é sua parte fazer isso na igreja, mas há um mover no meu coração que quero ter zelo com isso. Mas isso não é meu papel no meu trabalho, mas há um temor que eu quero fazer tudo para a glória de Deus, que me inspira a fazer isso. E é prazeroso, não é fardo. É algo que eu estou deslumbrando, glorificar a Deus. Isso é culto ao Senhor. Isso é uma forma de cultuar ao Senhor. E além da obrigação, irmãos. E voluntariamente, uma coisa que você mesmo toma uma decisão, movido por quê? Uma coisa que só quem está entende. Eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Eu sei que outros fizeram isso, havia uma cultura na igreja, ou havia uma cultura no trabalho, havia uma cultura de fazer tal coisa, mas eu não quero isso. Há uma coisa aqui no meu coração que não me deixa ser movido por isso, me incomoda com isso, meu coração não se converteu a tais coisas. Há uma coisa que não quero me envolver. Isso é o que, irmãos? Temor de Deus. É um temor, é uma coisa que só você sabe que está no seu coração, que não te encoraja a seguir adiante. E continuando, irmãos meus, olha só o que ele vai testemunhar ainda, através da atitude, por causa do temor do Senhor. Olha comigo, por favor, versículo 16. Pelo contrário, também trabalhei na construção da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. Verso 18.
O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. E esta é uma oração que ele fez no final: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Tudo que eu fiz, Senhor, foi para ti, movido para a tua glória. O que moveu o coração dele de abrir mão até mesmo de direito? Porque, irmãos, tem muitos direitos que vêm na contramão de princípios de Deus hoje em nossa convivência. Tem muitos direitos que vêm na contramão de Deus, princípios. Aí que vai o posicionamento, movido pelo temor, por aquilo que você entende é certo, segundo aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, segundo a palavra de Deus, ou é certo porque eu tenho direito e o melhor para mim que eu faça isso? Tire a conclusão, queridos, dentro do seu contexto. Eu quero, irmãos, compartilhar rapidamente com vocês algumas atitudes, com base neste capítulo, atitudes ou lições de um homem movido pelo temor do Senhor. Creio que todos nós aqui estamos em comum acordo em entender que Neemias, ele era um homem movido pelo temor do Senhor, amém, queridos? Movido pelo temor do Senhor. Pois bem, irmãos, quais lições deste homem que eu e você precisamos aprender através dessa palavra tão inspirada de Deus para as nossas vidas? Primeira coisa, que Neemias ele confrontou o pecado sem pecar. Você pode olhar isso depois do versículo 6 ao 13 deste capítulo, que Neemias, ao confrontar os judeus, aqueles que estavam explorando seus próprios irmãos, Neemias ele foi indignado, ele sentiu indignação por essa atitude, ele se posicionou. No entanto, ele se indignou, ele não irou ao ponto de pecar, mas ele ficou indignado. Sabe, irmãos, nós precisamos separar isso. Uma coisa é ficarmos indignados, que nos impulsiona a se levantar. Diferente é ser irado, ao ponto que essa ira vem nos levar a pecar, a falar coisas que não deveria falar, fazer coisas que não deveria fazer. Uma coisa é ficar irado, diferente é ficar indignado. Neemias, ele confrontou o pecado sem pecar, e muitas vezes, irmãos meus, nós pioramos as coisas ao tentar consertar, ao tratar daquilo que é errado, ao tratar de um princípio rompido, muitas vezes até pecamos, e assim concluímos que muitas vezes pecamos em cima do pecado do outro, e não percebemos, porque ainda estamos só enxergando o pecado do outro. Neemias ele confrontou, diferente, irmãos, ele confrontou o pecado sem pecar, e tratou isso com muita graça do Senhor, eu vejo aqui, porque você vai olhar nessa passagem por 4 vezes, quando ele vai exortar, chamar as pessoas para voltar para Deus, voltar ao seu coração, por 4 vezes, ele se referiu à palavra irmãos, chamando eles a voltar para o Senhor. Irmãos, lembre da aliança com o Senhor. Irmãos, o temor do Senhor, precisamos ser movidos pelo temor do Senhor. Por 4 vezes ele vai tratá-los como irmãos, vai voltando para Deus, ele não vai dizer o meu Deus, não, ele vai dizer o nosso Deus, nos incluindo um ao outro. Então ele está sendo movido a tratar isso, irmãos, e toda vez que nós tentamos confrontar um pecado, podemos pecar de que forma? Quando fazemos isso sem amor. Indignação significa queimar por dentro, que queima dentro de você, uma indignação santa, uma indignação que te consome, que se posiciona. Quando vem aquele ímpeto de você, em que você assim, olha, hoje eu me posiciono, quando você se dá conta assim, misericórdia, mas esse negócio está controlando a minha vida, esse celular, essas redes sociais, está dominando a minha vida.
Uns ficam tão indignados, dá vontade de lançar na parede, de acabar com tudo, ser livre desse negócio. É assim quando às vezes ficamos indignados de ver coisas que estão roubando os filhos de nós, ficamos indignados, roubando nosso tempo, ou é coisa que os filhos também estão olhando para os pais, essas coisas estão roubando o meu pai de mim, fica também indignado. Aquela indignação, isso não é ira, é uma indignação que muitas vezes nos move a fazer coisas certas, irmãos. Uma indignação é que nos leva a não ficarmos acomodados, para não posso ficar no raso, sendo que há uma profundidade na presença de Deus, sendo que é possível sim ter uma vida de testemunho na fé. Eu preciso fazer a diferença como servo de Deus, como luz deste mundo, sal da terra, me levantar para ser uma voz de Deus nessa cidade. Irmãos, quando somos movidos por uma indignação, um despertar do Senhor, isso vai gerar mudança, irmãos. Indignado. E Neemias foi movido por este coração, uma indignação se apoderou do seu coração, de tal forma que, olha, vou falar a verdade, mas em amor, mas vão ouvir coisas que precisam para trazer de volta os corações para Deus. E assim ele fez. Segunda atitude de um homem movido pelo temor do Senhor, irmãos meus, Neemias, ele usou tanto os seus privilégios ou os seus direitos, como nós já citamos, para quê? Para ajudar o povo e não para construir um reino para si próprio. O que ele usou da sua posição, o que ele usou dos seus privilégios, os seus direitos, ele usou, irmãos, não para se beneficiar a si mesmo, ele usou isso para abençoar. Irmãos, isso que faz em nós é o temor de Deus, que nós desejamos, Senhor, me dê mais bênção para ser um abençoador, para abençoar, porque de fato melhor é dar do que receber. Me dê mais semente para semear, Senhor. Sabe, irmãos meus, nós temos que tomar muito cuidado, o que está vindo em nossas mãos, e perguntar, Senhor, isso é para mim ou é através de mim? Isso é pão ou é semente? Semente, semeia, não se come semente, semeia, irmãos. Eu creio que Deus nos coloca, irmão, coisas nas nossas mãos para sermos um agente de bênção, sermos abençoador, sabe, lançar a semente, olha, semeie. Eu tenho ensinado esse princípio para os meus filhos, semeie na vida dos seus amigos, semeie. Dias atrás, foi um exemplo muito prático. Davi tinha ele deu uma pipa para um amigo, eu falei, Davi, semeia na vida dele, você tem outra, não precisa ter tanto assim, semeia na vida dele, não é dar, é semear. Ele semeou, o menino ficou tão feliz, nunca tinha recebido uma pipa, nunca viu isso, ficou tão feliz, que logo em seguida foi simplesmente, semeia agora, convida ele a vir para a igreja, e domingo ele estava aqui, um celebra, aqui adorando ao Senhor. Semeia, são sementes, são coisas que Deus nos dá, não é para usufruir, irmãos, pensando somente em nós, para o meu próprio bem, para o meu próprio prazer, para me beneficiar. Tem coisas que Deus nos dá, irmãos, é para aliviar o fardo de outras pessoas. A vida de um cristão, irmãos, sim, é um conforto que vem do Senhor, um consolo, mas não é consolo, não é para ficarmos de fato acomodados, irmãos. Tem um consolo do Senhor, mas não é conforto, é um consolo. Neemias, ele foi movido pelo temor do Senhor, e ele não simplesmente deixou de usufruir o que ele tinha como direito, como governador, mas também o que ele tinha, ele abençoou. Era 150 pessoas, quantas alimentações por dia? Um boi por dia, irmãos, imagina quanto ele semeou. Isso é a atitude de alguém que não está juntando celeiros aqui na terra, mas sim está juntando celeiro no céu. Alguém que está semeando, irmãos, que está visando contemplar isso no céu. Outra atitude maravilhosa, você pode conferir isso depois, no verso 17 e 18, que Neemias, ele era generoso, e não esperava recompensa alguma por isso. Isso aqui ministrou meu coração demais, irmãos. Ele era um homem generoso, porque toda aquela pessoa que é temente ao Senhor é movida a ter práticas generosas. No entanto,
ele era movido, ele era generoso, mas não esperava recompensa alguma por isso. Não esperava recompensa. Isso, irmãos, é uma palavra que precisa também mover nosso coração, queridos. Se nós fazemos uma atitude generosa, qualquer coisa que seja, esperamos recompensa por isso, ser recompensado por isso. Neemias não esperava nem sequer sair na foto. Não precisa nem sair na foto. Tudo que Deus me deu para abençoar, essa posição que Deus me colocou para abençoar, ser um abençoador. E não esperava ser recompensado por isso, pelos homens, ciente de que do Senhor nós seremos recompensados. Todo aquele que se envolve no reino de Deus será recompensado pelo Senhor. Tem uma recompensa, irmãos. Os próprios discípulos perguntaram certa vez: Senhor, eis que deixamos nossas casas, famílias para servir ao Senhor, e qual será a nossa recompensa? O Senhor mesmo disse que, olha, você receberá 100 vezes mais no reino. E saiba, uma promessa do Senhor, que você não vai receber, que vai receber na vida eterna, receber coisas celestiais, coisas que não serão passageiras, queridos, uma recompensa maior, uma recompensa que a traça não vai consumir, coisas que amanhã perderá o valor. Não, irmãos, a recompensa que vem do Senhor é aquilo que dinheiro não compra. Isso é a coisa maravilhosa. Coisas que não se compra, coisas que não se pode comprar. Essa é a recompensa que Deus tem para todo aquele que está disposto a manifestar o seu amor em obras e em atitudes, ser generoso e ser movido pelo temor dele. E por fim, irmãos meus, Neemias, ele foi movido pelo temor. Essa palavra muito me toca, que de fato ele foi controlado pela verdade, e tudo que ele fazia, seja em palavras, seja em ações, era para a glória de Deus. Eu creio que isso deve mover nossas vidas, irmãos. Temor de Deus moveu o nosso coração, sermos controlados pela verdade, e tudo que fizermos, seja em palavras, em ações, que seja para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Só se importa com isso quem é movido pelo temor, queridos. Por isso que Neemias, no final ele fez essa oração que eu quero mais uma vez citar para você: lembra-te de mim, ó meu Deus, lembra de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo, para o meu bem. Lembra-te de mim, Senhor. Tudo que fiz, Senhor, é para exaltar a Ti, é para glorificar o Teu nome, é para exaltar o Senhor. E de tudo, irmãos, que eu e você estamos recebendo a palavra de Deus nesses dias, o que você já aprendeu na escola dominical, o que você já aprendeu por meio de um discipulado, por meio de pregações, testemunhos que você ouviu, que tanto edificou, ensinou você. O sábio, o homem de Deus, nos seus dias já avançados, ele escreveu uma coisa, inspirado pelo Senhor. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13 e 14, ele assim declara: de tudo que se ouviu, as pregações, os sermões, escola dominical, a conclusão é esta: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Isso é um dever, irmãos, é um dever do cristão temer a Deus, guardar os mandamentos do Senhor, viver sob o temor do Senhor, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele há de trazer ao conhecimento. Isso deve mover nosso coração, irmãos meus. Nós precisamos valorizar essa graça que não foi de graça, irmãos, para não torná-la barata, no sentido, nada impede o amor de Deus por mim se eu pecar. Você já entendeu, pregamos tantas vezes aqui, vai interferir o seu relacionamento com o Senhor. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você pecar, o que você perde? A salvação? Não, porque você recebeu pela graça, é gratuito, é dom de Deus, mas você perde a alegria da salvação, você perde a paz do cristão, você perde isso, é prejudicial demais, prejudica a nossa vida. Temor do Senhor, irmãos,
é o que pode nos evitar a fazer tantas coisas ruins, mas também pode nos levar a fazer coisas tremendas, através de nosso testemunho. Nós só podemos, irmãos, ser transformados pela ação do Espírito Santo, mas há algo que Ele vai nos mover para que possamos ser sensíveis à voz dEle. O quê? O temor dEle, o temor do Senhor, irmãos. A conclusão é essa: de tudo que você ouviu, tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Que o Senhor nos ajude, nos ampare e nos dê graça para vivermos para a glória dEle todos os dias de nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Salve de pé, por favor, queridos. Nós vamos nessa hora adorar ao Senhor com essa canção. Eu quero encorajar você a permitir que o Espírito Santo continue ministrando, falando no teu coração. E anseie no seu coração: Senhor, eu quero viver essa verdade, Deus. Quero ser um homem temente ao Senhor. Você, minha irmã, declare isso. Seja uma mulher temente a Deus. Feliz é o homem temente a Deus. Salmo 128, versículo 4 diz isso: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Desfruta de uma paz na sua mente, uma paz no seu coração tão grande, por temer ao Senhor. Não vai ficar andando com medo de ser descoberto. Por quê? Porque ouviu a voz do Senhor através do temor dele, dizendo: não se envolva nisso, não faça isso, não mexa nisso. Haja o que houver, faça o que é certo. Haja o que houver, faça o que é certo. O que é certo, o que vai agregar para a sua comunhão com Deus. Porque se você for movido pelo temor do Senhor, você não terá medo dos homens. Mas se você tiver medo, se você não tiver temor do Senhor, facilmente você será muito vulnerável e terá medo das pessoas, ficará escravo delas, no sentido de aceitação, no sentido de não ter coragem para fazer o que é certo, porque tem medo. Medo de perder o que, irmãos? Por ter um temor de Deus, é que eu tenho coragem de dizer a verdade e me posicionar sobre a verdade, mesmo que venha desagradar. Porque uma coisa eu compreendi, irmãos, compreendi este princípio, que se agradarmos a Deus, não importa quem vamos agradar, não importa. Se agradar a Deus, não importa quem vai desagradar com isso. No entanto, se desagradar a Deus, não importa quem você vai agradar, irmãos. Você pode agradar a qualquer pessoa, mas no fundo do seu coração entristeceu o Espírito Santo, a qual selou você para o dia da redenção, você vai se sentir uma pessoa infeliz. Agora, se agrada a Deus, fazer o que é certo, segundo a voz do Espírito Santo, segundo o entendimento da palavra de Deus, não importa quem vai desagradar. É questão de tempo de compreender o seu posicionamento. É questão de tempo. É questão de tempo. E nesses dias, irmãos meus, temos que ter muita coragem para vivermos de tal maneira para agradar a Deus, para louvar a Deus. E isso não é opinião, irmãos. Isso é temor de Deus que nos move a fazer. Do contrário, facilmente nós iremos ser pessoas muito vulneráveis, contraditórias, que ora afirmam uma coisa, mas depende de quem está conosco, já mudamos de ideia, já mudamos de opinião. Precisamos ser pessoas só de uma palavra, queridos, de um posicionamento, somente de uma palavra, movido por um temor do Senhor, fazer o que é certo para glorificar o nome do Senhor em qualquer lugar, independente de qualquer circunstância. Amém, meus irmãos. Eu não sei quem nessa noite vai dar uma resposta para o Senhor, quem será o segundo, porque eu já fui o primeiro. Eu sou o primeiro, que eu entendi, renovei uma aliança com o Senhor através dessa palavra. Eu não sei quem é o segundo ou o terceiro que deseja assim, é comigo, Senhor. Eu quero renovar uma aliança contigo, de servir ao Senhor com fidelidade, com temor, de ser fiel ao Senhor.
A palavra declara que fiel aquele que vos chama, a qual também fará. É o Senhor que nos torna fiéis a Ele, nos ensina a sermos fiéis, nos ensina a ser leais, nos ensina a amá-lo e respeitá-lo, queridos. Enquanto adorarmos ao Senhor, derrame seu coração na presença dEle, declarando isso, afirmando, confessando aquilo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração neste momento. Faça isso enquanto louvarmos a Ele, queridos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou.
Aleluia, Senhor. Sabe, irmãos, quando estamos sendo movidos pelo calor da presença do Senhor, ao sentirmos o primeiro amor, uma experiência real com a presença do Senhor, nós desejamos de forma alguma não perder isso. Nós queremos o tempo todo zelar, nos posicionamos, mas quando não sentirmos a presença do Senhor, como ser fiel a Ele? Sabe, é possível ser fiel ao Senhor mesmo não sentindo a presença dEle. Isso é através do temor do Senhor, queridos. É possível ser fiel ao Senhor mesmo não sentindo a presença dEle. Não é ser movido por aquilo que nós sentimos, mas sim por aquilo que nós sabemos, por aquilo que temos, por aquilo que compreendemos através do Senhor, através da palavra dEle. É possível ser fiel ao Senhor mesmo não sentindo a presença dEle. Isso somente pelo temor do Senhor. Vamos orar neste momento, irmãos meus. Pai, nós amamos a Tua presença, adoramos a Tua presença. Ah, Pai, como seria maravilhoso respirar a Tua presença, o fogo do Teu Espírito, as chamas do Teu Santo Espírito. Como seria tremendo, Senhor, viver intensamente o primeiro amor, cada segundo de nossa vida, Senhor. Mas sabemos que isso é apenas uma amostra daquilo que será eterno. Que ainda, Senhor, nós não venhamos viver o tempo todo esta essência do primeiro amor, este zelo, aquela virtude, aquela unção. Mas é possível ser fiel ao Senhor através do Teu temor, que o Senhor gere em nosso coração, através da Sua bondade, através do Seu amor. Sim, Pai, mesmo não sentindo a Tua presença, que os nossos corações sejam fiéis a Ti. Não queremos depender de nenhuma sensação, de nenhuma emoção, mas sim, Senhor, depender da Tua graça, que nos move, que nos capacita a vivermos intensamente para a glória do Senhor. E afirmamos nessa noite uma aliança contigo, de sermos uma igreja que venha testemunhar o Senhor, de prezar nosso testemunho, Senhor. Pai, que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, para que haja uma restauração do testemunho, um testemunho, Senhor, da Tua palavra em nós, um testemunho de onde colocar a planta de nossos pés, um testemunho, Senhor, de corações quebrantados, humildes, um testemunho, ó Deus, movido por corações generosos. Clamamos a Ti, Senhor, por este tempo e abençoamos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós ministrarmos a bênção do Senhor, nosso coração está transbordando da graça do Senhor, transbordando de um tempo do Senhor para a igreja de Jesus aqui nesses dias. No próximo final de semana, nós estaremos com parte da liderança da igreja num retiro para a liderança, a fim de preparar, de engajar para novos desafios de retiros para a igreja. Eu quero chamar você para estar orando por esses dias, por este tempo que o Senhor está revelando para a igreja. Domingo estaremos chegando, onde nós iremos receber os nossos irmãos, a liderança da igreja, outros irmãos que estão já sendo preparados para isso, a fim de sermos ministrados, trabalhados pelo Senhor nesses dias. Nós iremos ouvir testemunhos, iremos estar recebendo aqui irmãos incendiados pelo Espírito do Senhor, renovados. Eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso para nós como igreja de Jesus. Estaremos o conselho, os irmãos, vários irmãos da liderança, da rede, que estão engajados, desde as crianças ao fruto maduro.
Estaríamos pessoas lá envolvidas, sendo ministrados. Nós iremos lá para sermos ministrados pelo Senhor. E chamo você para orar por isso, que seja um tempo novo para a história da igreja, no nome de Jesus. Amém, queridos? Estenda as suas mãos, recebamos a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, e o temor do Espírito Santo, seja sobre ti, seja sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos meus. Vamos na paz, que o Senhor te cubra e te guarde. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está